é aquela coisa, antes de eu descer aqui, eu estava lá em cima com o pastor Júnior. Muito obrigada, amada, Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Eu estava lá em cima com o pastor Júnior e a minha mãe, não sei até se minha mãe está assistindo pela internet. A gente mora eu hoje moro na Praia Brava, né? Mas a minha mãe mora em Balneário Camboriú desde 93. E ela é uma fã do pastor Júnior. Que a minha mãe sempre assistiu os programas na televisão. E eu até convidei ela para vir aqui hoje, mas ela rompeu o menisco. Até estava falando com a mãe da pastora, um testemunho de o que operou o menisco, não funcionou 100%, mas tá bem, né? Tá firme e forte aí. E a minha mãe falou assim: o pastor Júnior Batista e a pastora Victoria são testemunhos na minha vida. Então assim, a minha mãe, eu cresci, a minha família evangélica, daquelas evangélicas assim, como é que eu posso dizer? Aquela evangélica que cresceu no evangelho, mas assim, antes de eu me converter de verdade, não tinha aquele encontro verdadeiro. Era aquela coisa assim, a gente morava no Rio Grande do Sul, ia na igreja, mas até ter um impacto, porque eu acho que a gente precisa ter uma experiência, amém? E Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então não é porque é filho de crente que vai ser crente. Você precisa ter um encontro, uma experiência, uma convicção. E eu era aquela coisa, aquela família de evangélicos que sabia que Jesus era Deus, que Deus é bom, que Deus faz, que Jesus é o Senhor. Eu sabia de tudo isso, mas tem níveis, né? A gente tem que ser testemunha dele para que as pessoas saibam, creiam e entendam que ele é Senhor. Sejam minhas testemunhas para que saibam, creiam e entendam que eu sou Deus e fora de mim não há outro. Então tem um nível de você saber que Deus é Deus, porque saber que Deus é Deus quase todo mundo sabe. Crer que ele é Senhor, um monte de gente conhece, um monte de gente crê e um monte de gente sabe. Agora, entender é para quem anda junto. Amém? Por isso que a gente tem que prosseguir o quê? Em me conhecer. Aquele que se glorie-se em quê? Em me conhecer, diz o Senhor. A gente tem que desenvolver a nossa salvação. Amém? Então o que? Eu creio que essa casa é uma casa, o nome mesmo é mais de Cristo, porque todo mundo tem que ter um pouquinho mais de Cristo todo dia. Amém? Você concorda comigo? Eu quero ter um pouco mais do Pai, eu quero ter um pouco mais de Cristo e eu quero ter muito mais do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquela pessoa da Trindade encarregada a ensinar eu e a você. Aqui na terra, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, e Ele sim vai ensinar para vocês todas as coisas. Eu sempre falo que esse é um versículo que eu cito em todo lugar que eu vou pregar, porque esse é um versículo que mudou a minha vida. O dia que eu entendi que era do Espírito Santo que eu precisava, porque o Pai eu já tinha, o Salvador, o Cristo eu já tinha tido um encontro com Ele, mas aquele que ia me ensinar a aprofundar e a subir era o Espírito Santo. Quem vai te ensinar a ser uma filha melhor, uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor? Eu digo dizer melhor o quê? Porque cada dia você melhora um pouquinho. Cada dia tem mais. Cada dia tem uma porção nova. Não, igual o maná no deserto. Amém? O maná de ontem não servia para amanhã. O maná de ontem não servia nem para hoje, quem dirá para guardar. E a gente às vezes faz isso. A gente tem uma palavra que a gente recebe, ou um culto que a gente vai, e fica assim por um mês, fica lá aquele culto que multiplicou. E aí... Mas o que? Não é o culto que você precisa. Você precisa do seu todo dia. Porque um culto é maravilhoso, uma conferência melhor ainda, um encontro de mulheres uma vez por mês te abastece o tanque para o mês inteiro. Mas se você não tiver não manter todo dia, o meu carro pode estar com o tanque abastecido, mas se eu não ligar, a bateria morre. Então tanto faz quanto combustível eu tenho. Eu passei com o Rodolfo 2 meses e meio fora, e eu pedia para minha mãe, eu disse: mãe, vai de vez em quando lá na garagem e liga o carro. E aí a minha mãe, com aquele negócio que ela estava com medo da greve dos caminhoneiros, encheu o tanque. Encheu o tanque do meu carro. Ela: não, eu vou encher o tanque, porque vai que quando tu chega não tem gasolina. Eu falei: amém, né? Mas se não ligar, por que eu tô falando isso? Eu falei: se não ligar a bateria, não adianta tanque cheio. Então às vezes a gente está cheio de palavra, mas se a gente não tem o Espírito Santo para nos dar a tradução,
para nos dar um entendimento, para nos fazer entender. Não adianta eu saber que Deus é Deus, não adianta eu crer que Jesus é o Senhor, se eu não entendo o que Ele quer de mim. Que é um monte de mulheres que me procura no Instagram ou por e-mail e falam assim: eu não sei o meu propósito, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não entendo o que Deus quer fazer comigo, e acho que tudo na sua vida é um ministério. Amada, nem todo mundo vai ter um microfone na mão. Nós estamos aqui em quantas mulheres, mais ou menos? Acho que deve ter umas, no meu olhômetro, deve ter os 300 de Gideão. Tem mais, né? Ó, veio comer o meu olho, tá super bom. 600 mulheres. Ok, estamos em 600 mulheres. Imagina se cada uma de nós tivesse um microfone, a beleza que ia ser. É ou não é? Mas eu tenho certeza que se você saiu numa terça-feira, num dia onde estava a previsão de chuva, como está caindo o mundo lá fora, mas nós estamos aqui, amém? Você está aqui, você tem um lugar aí, você veio aqui receber algo de Deus, você veio entregar, mas você veio receber, porque o culto é uma troca, a gente dá e recebe. E muito melhor coisa é dar do que receber? Sim. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Ele nos amou, amou que Ele deu. Quem ama dá. Amém? Ele deu quem? O Filho. E Jesus veio como Filho para quê? Para nos ensinar um relacionamento de Deus, o relacionamento com Deus como filhos. Porque antes de Jesus todo mundo se relacionava com Deus como somente Senhor. Uma coisa inatingível que o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, na festa de Yom Kippur, que era o ano novo judaico, ele entrava no caminho do Santo dos Santos. Vamos supor que ali no telão, né, aqui, vamos dizer, a geral, a arquibancada, a área VIP e o Santo dos Santos. Aqui é o Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava. E aqui tinha o quê? Uma cortina, um véu. Uma vez por ano. E por que eu estou falando isso? É aquela coisa que eu falei. Às vezes o que a gente nos abastece por um tempo tem que manter aceso. Lá dentro do Santos dos Santos tinha que a candeia tinha que estar acesa. Tinha que ter o incenso queimando. Não é porque o sacerdote entrava só uma vez por ano. Uma vez por ano. Para que o sacerdote entrava? O sacerdote, vamos supor, o pastorzão sênior, super, pastor de todas as igrejas de Israel, ok? O único, ele entrava uma vez por ano na determinada festa que o povo passava se arrependendo. Eles passavam se arrependendo do como é que é? Rosh Hashanah é uma semana. Eles ficavam em arrependimento uma semana antes do ano quando começava o ano novo, e uma semana depois eles ficavam se arrependendo. Aí o sacerdote pegava e recolhia todo o sacrifício, toda a oferta de todo mundo e ia lá e apresentava atrás da cortina para Deus, ok? Aqui. E aí ele passava pela cortina. Só que se ele entrasse em pecado, se ele não tivesse na linha, ele caía duro, ele morreu. O que eles faziam? Eles botavam uma corda na cintura dele, para caso ele morresse, eles puxassem, porque se alguém fosse entrar lá para puxar, morria junto, porque só ele podia entrar. E eu estou aqui nessa noite para falar para você, quando Jesus entregou o seu Espírito, quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz, porque ele se entregou, amém? Pode parecer que mataram ele, mas a cruz está vazia porque ele ressuscitou. Não é porque tiraram ele de lá, ele ressuscitou. Amém? Ele não está lá. E tão prova que ele não está lá que nós estamos aqui hoje. Tão prova que ele não está lá que hoje só é 2021 depois de Cristo, porque Cristo é Cristo. Então o mundo pode fingir que não crê em Jesus, mas eles têm que assinar no cheque ali, 2021. A data de hoje é do 21. Do que? 21 do que? 2021 depois de Cristo. Porque Cristo marcou a história, quer o povo creia, quer não. Mas eles têm que saber que Ele é Deus. Amém? E o que aconteceu com tudo isso? Isso é maravilhoso, porque Jesus mudou a história. E Ele muda a história de pessoas todos os dias. Ele muda a minha história todos os dias. Ele não muda só a minha história quando eu aceitei Jesus, quando eu me batizei, quando eu me casei, quando eu fui batizada no Espírito Santo. Porque isso tudo foi muito bom, mas é o maná de ontem.
É o maná de ontem, era a porção. O que é o maná? É a porção de cada dia nos dai hoje, o pão. O pão naquela época do deserto se chamava maná. Era um pão, ninguém sabe o que é maná na verdade. As pessoas comiam o maná no deserto, que era a porção que Deus dava. Eu gostaria de um dia chegar no céu e falar assim, me conta como é que era o tal do maná. Porque o povo comeu o maná durante 40 anos. Era uma porção do céu, profética para mim e para a tua vida, para dizer assim, ó, Deus vai te sustentar no deserto. Parece que vai morrer, não vai. Parece que vai perecer, não vai. Só que por que o povo morreu? Não foi por falta de maná. O povo não morreu de calor, o povo morreu de frio. Porque no deserto tem calor durante o dia e frio durante a noite. Então durante o dia o Senhor era uma nuvem que cobria eles do sol. Pensa que Deus era um guarda-sol gigante para todo mundo. Tinha um guarda-sol na praia do povo. E à noite tinha um aquecedor. E era o que? A coluna de fogo. E Deus se manifestava assim. Mas o povo, mesmo vendo a manifestação, eles tinham comida todos os dias. Eles tinham a porção de cada dia que nos dava hoje. Eles tinham a sombra durante o dia, eles tinham o calor durante a noite. Mas sabe o que acontecia? Eles murmuravam. Eles murmuravam, eles reclamavam. Sabe por que muita gente tem Jesus, crê que Deus é Deus, sabe que Ele é Senhor, conhece a Bíblia, faz até um monte de coisa no nome, mas não conhece, não entende, porque murmura. E daquele povo todo, 3 milhões de pessoas mais ou menos. Quem entende que 3 milhões é gente pra caramba? É muita gente. Só 2 entraram na terra prometida. 40 anos depois. Mas todo aquele povo viu o milagre, viu fogo, a coluna de fogo, viu Deus tirar eles do deserto, viu a praga de gafanhoto, viu o mar transformar em sangue, viu não sei mais, um monte de coisa. Era milagre com força. E por que eu estou falando isso? Porque ver milagre não muda ninguém. Se a tua mente não é transformada, sejam transformados pela renovação. O que é renovação? Renovar é fazer de novo. Tudo que é igual ressentir. O que é ressentimento? É sentir de novo. O que você está ressentindo? Amargura? Tristeza? Ou você está sentindo todos os dias a alegria da tua salvação? Porque se tem uma coisa que a gente tem que ressentir, é a alegria. E eu estava falando no começo aqui, eu vou conseguir fechar todas as janelas que eu abri e ainda vou conseguir pregar, amém? Eu estou profetizando sobre mim mesma. Antes de eu descer aqui, eu estava conversando com o pastor Júnior lá em cima. E aí eu estava falando para ele que, ele falou assim, você está muito na correria, você está viajando muito, você não cansa? Eu canso. Eu amo fazer o que eu faço. Eu dou uma reclamada. Estou falando do negócio de murmurar porque eu murmuro. Eu não estou falando para vocês uma coisa que não acontece na minha vida. Acontece na minha vida. Mas toda vez que eu murmuro e que eu fico com dó de mim, que eu estou cansada, Janaína que trabalha comigo, a Janaína também viaja comigo, eu falo, estou cansada, não dormi direito. Porque a gente fica com dó da gente mesmo. Quando eu vejo, eu estou com dó de mim, que não dormi. Eu lembro o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é só do pecado, porque Deus não fala com você só para te acusar. Ele fala assim, a justiça é o quê? Nós combinamos. Você não combinou que você ia? Você não disse sim para mim? É igual eu reclamar do meu casamento. Eu não disse sim no dia que eu casei? Eu não disse sim quando eu acordei? Eu não topei casar, então estou murmurando por quê? O problema é que a gente murmura de coisas que a gente disse sim. Então se você vai, então que o teu sim seja sim, o teu não, que o teu sim de dentro seja o sim de fora. Porque muitas vezes a gente diz sim com a boca, mas o nosso coração não quer. Aí a gente faz o quê? Murmura. Aí eu tô aqui, mas eu não queria ter vindo, sabe? Então veio por quê? Eu não tô falando aqui da igreja, eu tô dizendo de uma festa de aniversário da sogra da tua amiga. Uma coisa assim que você não queria ir, ok? A amiga da vizinha, da outra lá, a sogra dela fez uma festa de aniversário de 85 anos e você foi. Porque você queria ser muito amiga da sua amiga. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí ela tem aquelas conversas de
Elas estão falando da Glória Menezes. Eles eram lindos quando jovens. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas você topou. Você vai ficar murmurando a festa inteira? Sendo eu não tenho que impressionar ninguém. Porque meu marido prega de um jeito, eu prego de outro. O Rodolfo é aquele certinho, ele tem combinado, ele não prega fora. Eu sou uma carta branca, conforme Deus vai mostrando, eu vou falando. E depois, no fim das contas, deu certo. Como? Eu não sei. Às vezes ele fala pra mim: amor, você deixou várias janelas abertas. Eu falei: bom, eu vou ter que voltar lá agora pra fechar. Ele me chama de Ali Windows. Várias janelas abertas. Agora no computador, ele pega o meu telefone e ele fala: meu Deus, que zona. Tudo isso aberto. Aí ele faz assim, ó. Sabe aquela coisa que vai fechando? Aí ele abre no meu Safari e ele vê que tem tipo 50 páginas abertas no Safari. Ele fala: como que você consegue? Eu digo: olha, eu nem vi que estava aberto isso aí. Mas o que? Somos diferentes. E ele falou: por que ele falou? A minha mulher precisa ser estudada. Ele falou: porque ela é uma bênção. E eu falei pra ele, olha, pastor Júnior, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, porque eu trabalho muito com mulheres. Ele falou: tu não cansa? Eu falei: canso. E ele falou: então por que você faz? É a pergunta que eu faço todos os dias quando eu vou sair da minha casa. Mas é uma coisa que eu disse sim, eu topei. Eu quis, eu amo fazer isso. Eu amo transbordar. Eu amo compartilhar. Eu fico cansada, claro que sim. Eu murmuro, claro que sim. Mas dura pouco, dura 5 minutos. Porque a partir do momento que o Espírito Santo me lembra que eu estou fazendo isso porque eu quis, eu falo: é verdade. Então eu tenho a chance de agir como uma tola e ficar murmurando, ou eu tenho uma chance de agir como sábia. Como eu já preguei aqui na conferência Flowers 2 ou 3 anos atrás. A mulher tola e a mulher sábia estão dentro da gente. Você que escolhe qual é ela que você vai ser durante o dia. E eu vou te falar, a tola e a sábia, elas ficam oscilando durante o dia. Uma hora você dá uma resposta de sábia, daqui 5 minutos você dá uma resposta de tola. E aí, onde é que está escrito isso na Bíblia? Bom, eu vi Pedro, quando ele estava tendo uma revelação, que Jesus perguntou: quem os outros dizem que eu sou? Ah, um diz que tu é João Batista, outro diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que é outro profeta, um dos profetas. Todas as respostas erradas, porque Jesus não era nenhum deles. Porque o que o povo diz que você é, geralmente não é o que você é. Quem o povo diz que eu sou? Ah, uns dizem que tu é João Batista. Não, João Batista é teu primo. Ah, outros dizem que tu é Elias. Mas Elias morreu. Outros dizem que tu é Jeremias. Muito menos Jeremias, que já morreu também, mas faz mais tempo ainda. Outros dizem que tu é um dos profetas. É, pode ser. Mas, letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Porque Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o único. Então o povo que andava, que viu milagre, que viu Jesus multiplicar peixe, que viu Jesus multiplicar o pão, que viu Jesus curar o cego, que viu Jesus ressuscitar a filha de Lázaro. De Lázaro não, a filha de Jairo. Já viu ressuscitar Lázaro. Já botei filha em Lázaro. É a filha de Jairo e ressuscitou a Lázaro. Eram os dois ressuscitou, entendeu? Meu cérebro funciona rápido. Eles viram tudo isso. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus transfigurar no monte, os 3 discípulos. E Pedro, quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro: eu. Sempre tem um corajoso. Pedro falou: eu sei, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que aconteceu? Jesus se maravilhou. Ele falou: Pedro, não foi ninguém que te contou. Tu não leu em algum lugar, não viu no Insta de alguém,
Não foi carne nem sangue que te falou, ou seja, não foi ninguém, nem livro, nem pessoa, nem fofoca, nem um meme que te contou. Foi o céu que te falou. Você ouviu o Pai. A primeira vez que uma pessoa ouve o céu, Jesus fala: por causa disso, hoje eu vou trocar teu nome. E sobre essa pedra, porque toda vez que acontecia alguma coisa importante naquela época, eles colocavam uma pedra no lugar. Eu não sei se aqui em Florianópolis tem, mas deve ter em alguma praça, em algum museu, algum negócio municipal, tem uma pedra. Essa praça foi fundada pelo prefeito não sei quem. Prefeito não, aqui é capital, né? Pelo governador. Né? Essa praça foi fundada pelo governador fulano. Ou essa escola foi fundada durante não sei o quê. Tem uma pedra, uma placa. E às vezes tem uma pedra, lá em Balneário, onde eu moro, tem uma pedra lá da primeira revitalização que fizeram na Avenida Atlântica, que foi um prefeito de 1900 e bolinha, que eu não sei o ano. Porque era um marco que acontecia. Porque as pessoas botavam pedra lá onde Jacó, Peniel teve um encontro com Deus, tinha uma pedra. Onde acontecia, quando Josué abriu lá e pegou as pedras do Jordão, fizeram um altar com pedras. Então Pedro, o nome dele era Simão, virou Pedro porque ele era uma pedra. Vamos botar uma pedra aqui. Ah, não tem pedra? Vira uma pessoa, uma pedra. Tu é a pedra que eu vou fundar a minha igreja. Toda a minha igreja vai ser edificada. O que é edificar? Construir. O que é um edifício? Uma construção. A mulher sábia edifica a sua casa. A casa não é quando você chegar lá. Edificar você. Você é uma casa onde Deus quer morar, não visitar. Deus quer morar em você. Eu sempre uso isso, essa ilustração. Deus quer morar, não quer só te visitar. Uma visita você se adapta. Uma visita não transforma, uma visita só tem uma adaptação. Agora o alvo, Deus não é só te visitar, Ele começa te visitando, mas Ele está dizendo: você vai morar comigo? Vamos casar? Vamos casar? Ou você vai ficar só querendo ficar com Jesus? Porque Jesus é um noivo, o noivo é que quer casar. Casar é um compromisso para a vida. Ele não quer dizer assim: olha, vamos ficar contigo um pouquinho, mas depois que eu te usar, você merece coisa melhor, amada. Jesus nunca vai falar isso para você. Jesus nunca vai dizer assim: olha, eu encontrei outra melhor. Não, Jesus sempre vai dizer que você é a razão dele ter morrido naquela cruz. Porque foi por mim e foi por você. E no coração de Deus cabe todo mundo. Jesus não é um homem que vai te trocar por outra. Jesus não está ficando com você para tirar vantagem. É a gente que faz isso com Ele. Ele quer casar. Eu sempre falo isso: você vai desfrutar de Deus daquilo que você conhece. A gente só desfruta daquilo que a gente conhece. Se você só conhece Jesus como Salvador, vai ficar baixo o nível. Porque Ele é Salvador sim, mas salvação é só a porta. Ele é a porta. A porta da salvação é o começo, porque depois Ele vem e te liberta. Depois Ele te lava. Depois Ele te limpa. Depois Ele te põe uma veste nova. Depois Ele te dá um alimento. Ele te supre. Ele te cura. Ele te abraça. Ele te dá provisão. Ele te aconselha. Ele justifica a tua causa. Ele é o teu juiz. Ele guerreia as tuas batalhas. Ele envia os anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. É uma sequência que você vai indo e desfrutando das coisas que Jesus é. Mas o problema é que a gente se contenta com pouco. E aí a gente não desfruta, fica só sempre na mesma. Só que Ele é novidade de vida todos os dias. E aí o que eu falei para o pastor Júnior? Eu falei: pastor, sabe o que acontece? Ele disse: uma mulher que não admira e não respeita o marido, vai ficar muito difícil ela se submeter a ele. Eu disse: a Vitória se submete porque ela te admira e te respeita. Eu admiro e respeito meu marido. Então quando isso acontece, para me submeter é só uma consequência. Agora nem sempre foi assim. Agora falar de mim.
ok? De tio, pulo. Eu não. Eu nem sempre fui assim. Primeiro que eu achava que essa parte de mulher ser submissa tinha rasgado a Bíblia, porque Paulo não tinha mulher, que ele estava falando do casamento dos outros. Eu falava, Paulo não teve esposa, por isso que ele fala que mulher tinha... mulher não pode falar, mulher não sei o que lá, seja submissa ao marido. Eu falava, quê? Nem casou, estava querendo mandar nos outros? Não mandou nem na mulher dele, quer mandar em nós? Mas, até eu entender que não era uma coisa de cima para baixo para eu ter que obedecer, era uma coisa para me preservar. Porque ele não fala assim, ele fala assim, mulher, respeitem os seus maridos. Você respeitar o marido, quantos aqui são casadas? É uma coisa um pouquinho difícil assim. Não precisa levantar a mão para essa coisa. Quem acha difícil? Quem acha impossível? Mas até eu entender, quando você entende, você desfruta. Quando eu entendi que na verdade eu precisava aprender a me submeter a Deus, me submeter para o meu marido não foi difícil. O problema é que eu era insubmissa a Deus. Mas isso acontece? Claro que sim. Jesus mesmo falou, por que vocês me chamam de Senhor se não faz o que eu mando? Porque a palavra Senhor no original significa dono. E eu vou passar aí ensinando isso em um monte de lugar. Talvez as pessoas que às vezes querem me assistir falam assim, nossa, você não vai pregar uma coisa nova? Digo, não, enquanto não aprender, eu vou pregar a mesma coisa mesmo. Porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente praticar. Porque a teoria nem sempre é a mesma nota da aula prática. Eu fiz psicologia e na psicologia eu precisava fazer aula de anatomia. Quem sabe que a aula de anatomia você tem que ir dentro do... Na faculdade tem que ir lá dentro do laboratório e tem um monte de defunto. Né? Tem primeiro aquele cheiro de formal super desagradável. E segundo que é uma coisa desagradável de se ver. E na psicologia ainda não tinha só anatomia, tinha neuroanatomia, que tinha que estudar os cérebros. Então eram cérebros cortados em vários ângulos que vocês imaginam. Para mim aquilo era simplesmente não tinha menor condição de eu ficar mexendo em cérebros, vocês estão me entendendo? É uma coisa que não dá, pra mim não dá. Não é massinha de modelar, não é. Não consegui, eu não me formei. Por quê? Porque eu não fiz a anatomia e neuroanatomia. Na aula prática, na teoria, eu tirava 9,5. Na aula prática, no laboratório, eu tirava 1, porque eu só dava o nome na prova, eu nem entrava no laboratório. Então eu só não tirava 0 porque eu ia de corpo presente. Então o que acontecia? Eu não passava de ano. Porque o 9 com 1 dava 5, não passa na média. Então não é porque você sabe a teoria. Então a teoria eu sabia onde é que era o hipotálamo, eu sabia onde é que era a hipófise, eu sabia um monte de coisas a respeito do cérebro. Mas na hora eu não ia lá dentro do laboratório e botar o alfinetinho onde era, porque eu me negava a pegar aquilo com a mão. O que aconteceu? Não passei. Então não adianta você saber e não praticar. A Bíblia não é o quanto que você sabe, o quanto que ela tem sublinhado, é o quanto que você pratica. E nós vamos praticar como? Amadas, infelizmente, a não ser que você tenha voto de celibato. Infelizmente, a prova prática, na maioria das vezes, é com o marido. E vocês que não são casadas ainda, que bom que vocês estão aprendendo, porque vai ser bem mais fácil quando casar. Né, Jana? Já tá aprendendo antes, porque tem mulheres que é assim, sabe, irmã? É assim, mas eu nem sou casada, não sei pra que ela tá falando isso. Você quer que ela fale do quê? Não é casada, mas louca pra casar. Já planejou o vestido, já sabe qual é o doce. O marido não tem ainda, noivo muito menos, mas ela já sabe o que ela quer na festa. O vestido da marca tal, do modelo tal e no hotel tal. Como é que vai ser o convite? Ou tô mentindo? A roupa das daminhas, as minhas madrinhas vão vestir a cor lavanda. Oh, coisa brega, gente. Porque assim, desculpa, essa é a minha opinião. Eu falo, meu Deus, eu gosto de ser original. Tudo que eu acho que fica todo mundo igual, eu falo, meu Deus. E outra, vou te falar, eu sou madrinha do monte de casamento. Quando me manda a paleta de cores,
Imagina a minha felicidade. Paleta de cores. Paleta de cores, as cores que eu não uso, né? E adivinha qual que era a paleta de cores do último que eu fui? Lavanda. Por isso que eu tô falando. Então assim, não combina comigo lavanda. Aí eu sei que a cor mais próxima da outra cor foi a que eu peguei. Porque a paleta de cores, ela vai até quase o limite da outra cor, da próxima cor, vocês estão entendendo? É o lavanda, ele vai quase até um azul, ou quase até o fúcsia. Adivinha qual era a cor do meu vestido? Fúcsia. Não era lavanda? Não achei lavanda. Mas assim, e outra coisa, para você ser madrinha de casamento de alguém, você tem que amar muito, porque casamento já é uma coisa... Oh, Jesus! Eu imagino que deve ser maravilhoso o casamento que o pastor Júnior faz, porque deve ser no mínimo engraçado. E do que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente começa a entender que quando você se submete a Deus, quando Ele é dono, quando Ele fala assim, ó, quiser ser discípulo, esse assim a cada dia. Esse assim mesmo tome essa cruz. Não, tem aquele parente a cada dia. Sabe o que aconteceu? Esse Santo dos Santos, que era fechado só uma vez por ano, quando Jesus ressuscitou, Ele deu o seu Espírito, houve um terremoto. O céu escureceu, houve um terremoto. Rasgou. O templo caiu. Desmoronou um monte de coisa. A cidade de Jerusalém desmoronou. Um terremoto. Literalmente um terremoto. E aquele véu foi rasgado, simbolizando o quê? Que hoje, depois que Jesus resgatou as chaves da morte, e a gente tem a nossa salvação em Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e deixou o Espírito Santo para mim e para você. Que Ele falou, eu vou, mas o Pai vai enviar o Espírito Santo, e Ele que vai ficar aqui, morando dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você. Ele vai ensinar e vai revelar. Ele vai ensinar você a ler a Bíblia, Ele vai ensinar você a ser... Ele vai ensinar várias coisas, tudo que você quiser saber. O que são todas as coisas? O que você perguntar. O que você está disposta a aprender? O problema é que a gente muitas vezes não está disposto a aprender a matéria que a gente não quer, não é muito boa. E eu escrevi um livro. E eu não estou só vendendo um livro. Esse livro vai estar lá atrás, sim. Mas esse livro é o quê? É uma palavra que estava queimando dentro de mim. E aqui, ó, ela está se achando. Mas é um livro, tipo assim, que esse nome, ela está se achando, que nome contraditório. Pois é, porque muitas coisas que às vezes as pessoas acham que é ruim de você, às vezes é exatamente o que Deus escolheu de você. Muitas vezes as pessoas falavam para mim, porque a Alexandra se acha, porque a fulana está se achando, e isso num sentido pejorativo. E na verdade isso é um sentido duplo, porque esse livro não é um livro sobre autoestima, mas é um livro que eu descobri, eu achei, no sentido de encontrar algo dentro de mim que eu mesma havia perdido. Não fora, não é que alguém roubou, não é nada, eu perdi a minha confiança, a minha esperança, a minha fé, a minha satisfação nas coisas, a minha alegria, o meu amor próprio, o meu amor pelos outros, o meu amor pelo meu cônjuge, o meu amor pelos meus pais. Porque por causa do aumento da iniquidade, o amor dentro da gente esfria. Não é o amor do mundo se esfria. O nosso, quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você se enche das coisas do mundo, mais o teu amor pelas coisas santas diminui. E aonde é que a gente se perdeu? Dentro da gente. O meu marido, ele escreveu primeira página do livro, ele escreveu. E é engraçado porque a gente teve inúmeras brigas. Aí você pensa, vocês brigam? Claro, todo casal briga. A gente aprendeu a brigar. A gente não fica brigado. A gente não se desrespeita. Porque aquela parte de Paulo que eu estava falando, fala assim, as mulheres, os maridos têm que amar as mulheres. Sim, toda mulher quer ser amada. E marido só quer ser respeitado. Só que é muito difícil você respeitar alguém que você mesmo você tirou todo o respeito dele.
Muitas mulheres têm um marido que merece. Sabe por quê? Porque elas mesmas minaram com toda a confiança deles. Eu não estou falando de casos onde você está sendo lesada no seu relacionamento. Eu estou falando das escolhas que a gente faz, más escolhas. Principalmente com a nossa boca. Eu não estou falando de relacionamentos abusivos, eu não estou falando de nada disso antes que venham me apedrejar. Eu estou falando de muitas vezes a gente mesmo diminui o outro. Por exemplo, você fala assim, é que é um burro, que errou, que não sei o que é um leso, não sabe nada, não sabe fazer nada, não está fazendo nada, é um preguiçoso, só sabe não sei o que lá. E quando você fala, porque só sabe beber, só sabe sair com os amigos, só quer saber de jogar bola. E quando vê, você está mesmo amaldiçoando. E aí como é que você vai respeitar o cara que você acabou com a lata dele inteira? O cara era uma latinha certinha, todo amassado de tanta paulada que levou. Aí você olha e fala, não tem como eu me submeter a isso. Então nem sempre foi assim. Quando eu entendi que eu precisava honrar o meu marido, respeitar o meu marido da mesma maneira que eu fazia com Deus, a minha vida mudou. Porque assim como o homem é com a sua mulher e vice-versa, assim como a mulher é com o seu marido, assim é Cristo e a igreja. O nosso reflexo do nosso relacionamento com Jesus vai ser o reflexo no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. E se você ainda não tem um cônjuge, o reflexo é com o seu pai. Ou com qualquer pessoa que exerça alguma liderança na sua vida. Alguma autoridade. Seja um professor, seja um chefe, seja um líder, seja o pastor, seja a pessoa que, tipo assim, que você presta conta de alguma coisa. E aí o que eu descubro? Que muitas vezes nós mulheres temos dificuldade em se submeter a qualquer autoridade. Porque a gente aprendeu que a gente tem que se mandar, que a gente tem que acontecer, que a gente tem que se achar. E se achar, na verdade, quando você se acha, quando você acha que... Eu estou deixando aberto aqui porque eu quero ler. Quando você acha que você perdeu dentro de você, tanto faz o que os outros dizem. E aí eu volto na história de Pedro, que eu comecei e não terminei. Ali Windows, abri uma janela. Pedro, tu é o do Deus vivo. E Jesus pega e fala, tu é a pedra que eu edifiquei. Ele fez um marco, botamos uma pedra aqui. Pedro, a pedra, a primeira que ouviu o céu. Aí, o que acontece? O Pedro que ouviu o céu, deu 3, 4 versículos depois, Jesus falou, olha, é necessário que eu morra. 3 dias depois eu vou ressuscitar, mas vai ficar tudo bem. Aí Pedro falou, não, de jeito nenhum. Isso. Jesus, mas Senhor, Mestre. O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Ele pega e fala, Satanás. Jesus chama Pedro de diabo. Muitas vezes, o mesmo ouvido que ouve Deus, ouve o diabo também. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para discernir qual é a voz que você está ouvindo. O que eu falei? A sábia e a tola estão dentro da gente. Você vai ficar ouvindo a sua alma, dodói, com coitadinho de você. E vai responder porque você está magoada, ou você vai ser sábia e vai falar, eu não vou começar uma discussão agora. Eu não vou começar uma discussão agora. Quantas vezes eu vim para o culto brigada com o Rodolfo? E ele falava que não era TPM, era TPC, tensão pré-culto. Aí ele falava, a gente tem que brigar agora que eu vou pregar. Eu disse, ui, oh, santo, santo. Não pode brigar porque ele vai pregar. Quer dizer, se não fosse pregar, podia brigar. Qual que é a diferença? Mas o que acontecia? Falta de discernimento. Não é hora de fazer DR. Porque a gente é carne e sangue, a gente é sujeito. Nem sempre você vai, vamos ter que fazer as pazes para manter. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos esse problema aqui, mas nós estamos indo por um propósito maior. Então a nossa
e nós vamos. E aí o que acontece? Acabava o culto, o que tinha? Não tinha nada, esquecia do que estava brigando. Porque a alma, quando o Espírito é soberano, a alma se alinha. Por isso o Espírito Santo, para quê? Para alinhar a nossa alma. Porque o nosso corpo está aqui, você está aqui, eu estou aqui. O teu Espírito está recebendo da palavra, está ouvindo, mas a tua alma está analisando. O que essa mulher está falando? Está demorando. Está chovendo, será que alagou? Ela não abriu a Bíblia até agora. E assim, eu sei que as pessoas me analisam, eu sempre falo isso, eu não me ofendo nem um pouco. Eu sei, uma tá olhando pra minha bota, a outra tá olhando, mas esse cor é bonito, o cabelo dela será que é mega hair? É. Né? Não é? Eu sei, mas por que eu sei? Porque eu também sento aí, amada. Eu também sento para receber, eu fico dando nota pro pregador. Não gostei. Nada a ver isso aí que ela falou. Eu sei que a gente faz isso. Eu sei quando eu tô aí adorando também, porque eu também sento aí para receber. Quando eu tô adorando, eu falo, eu queria tanto que tocasse outra música. Eu não canto a música de protesto, porque eu queria outra. Não é. A gente é assim. Só que sabe o que? A gente tem que falar, isso aqui é a minha alma, isso não é quem eu sou. É a minha alma que está com sono, é a minha alma que está com sede, é a minha alma que quer fugir daqui porque ela está apanhando. E depois que a gente sabe, não adianta querer ser ignorante. Depois que você sabe a verdade, não adianta mais querer desobedecer, porque aí não dá. É igual desviado, nem pecar em paz consegue, porque você sabe a verdade. Entendeu? Você pode até pecar, mas você não pega com gosto, com dois pés. Você pega assim, ai Senhor. Não é? Você fica, ai meu Deus. Porque você já sabe. Não é aquela coisa da Azul. Você já sabe, mas não custa lembrar. E a gente tem que lembrar das coisas que Ele fez por nós. Não tem problema a nossa alma ter esses pensamentos, mas o teu espírito tem que dizer, ok, você está aí querendo ir embora, mas você vai ficar porque eu saí de casa e vou ficar aqui até o fim. E não é porque você tem que ver respeito a mim, não é porque você tem que manter aqui que vão pensar, é porque no fundo você sabe que tem algo para você receber. E sabe o que a nossa alma faz? Ela corre. Aí a gente mexe no celular, a gente não quer ouvir, a gente não quer receber. Fala, acho muito dura essa palavra, tá muito duro isso aí. Pois é, Jesus também as pessoas também achavam duro Ele falar. As pessoas reclamavam para Ele, tá muito duro esse discurso. Ele falava assim, As pessoas levantavam e iam embora. E não tem problema, não é para todo mundo. Jesus não falava, não vão embora a respeito a mim. Não, Jesus não falava isso não. Jesus olhava para quem ficou e falava, vocês também não vão embora? Vocês também não vão embora, porque Jesus não ia negociar a palavra dele para não perder gente. E eu vou te falar uma coisa, eu sei que, tipo assim, eu não sou uma pessoa que todo mundo vai gostar. Mas isso estava no combo quando eu disse sim para Jesus 21 anos atrás. Porque Ele falou, olha, bem-aventurado você quando perseguirem, te injuriarem, caluniarem, te invejarem, falarem todo o mal contra você. Por quê? Porque fizeram assim comigo e com os profetas que vieram antes de você. Então tá tudo certo. Então toda vez que eu vou murmurar que alguém me acha metida, eu falo, já chamaram Jesus de Beelzebul. Eu me chamaram de Jezabel e metida, tá suci. Entende? É que a gente às vezes não se dá conta que a gente disse sim por uma coisa que é maior que você. Eu queria falar assim, eu não tô nem aí, porque os outros vão pensar. Tipo assim, a minha alma diz, não tô nem aí. Mas o meu marido fala assim, olha minha filha, queridinha, tu é minha mulher, tu é Abrantes. Então tu não vai fazer tudo que tu quiser. Porque você não vai queimar o meu filme. É sério isso. E sabe, a gente leva o sobrenome de quem? De Cristo. Então você não faz o que você quiser. Se você quiser fazer o que você quiser, tira o adesivinho do teu carro. Não conta pra ninguém. Porque você está com um sobrenome que não é seu. Depois não adianta querer orar e falar, em nome de Jesus, Hadouken. E acha que vai acontecer.
quê? Porque o nome de Jesus é para quem tem uma procuração, que Ele escreve o teu nome ali. Tem que assinar o papel. Ah, porque o meu marido tem papel assinado? Não tem, não é marido. Ah, porque a minha sogra, você já tem o sobrenome dela para chamar de sogra? Não é sogra, é mãe do namorado. Não antecipa problema, amada. Sabe, as pessoas hoje em dia, elas namoram como se estivessem casadas. Só que não é. Né? Não é casada. Ai, mas a gente mora... Não é casada. Cadê o sobrenome? Não é porque você sabe a Bíblia, porque você tem uns versículos, porque você canta o louvor e porque você ouve Cassiane, que os demônios vão se submeter e o teu nome está escrito no livro da vida. Porque Jesus falou, olha, não conheço. Ah, mas eu te conheço. Pois é, mas eu não te conheço. Porque tem um nível hard para discípulo. E para discípulo é todo dia um pouquinho. É mais de Cristo, um pouquinho. Todo dia. Não é um dia. Quando aquilo aconteceu, quando Ele me deu uma palavra. Quanto tempo faz, amada? O que Ele falou com você hoje? Porque Ele fala o tempo todo. E não tem que ser uma super coisa. Porque Ele fala, o Espírito Santo ensina todas as coisas. Todas as coisas, põe aí no teu combo. O que é todas as coisas para você? Ah, você pergunta para Ele o que vestir, o que comer. Às vezes sim, não é todo dia. E tem vezes que eu pergunto e Ele não responde. Mas tem vezes que eu não pergunto e Ele está falando. Aliás, 95% das vezes. Porque quando você cria o hábito de ouvir, Ele fala. Agora, quem você está ouvindo? Porque a gente tem a chance. Pedro estava ali na presença de Jesus. Gente, ele estava na presença de Jesus. Ele estava na presença de Jesus. Ele estava na presença de Jesus e errou feio. Ele acertou o gol, ele fez o pênalti. Só que na próxima chance dele dar o pênalti, ele jogou para fora. Ele ouviu o diabo. Mas sabe o que é o mais louco de tudo isso? Pergunta para mim, o que é o mais doido disso tudo? Ele não foi embora. Ele foi chamado de Satanás e não foi embora. Você vai desistir porque um dia você foi tola? Você vai desistir porque você caiu? Você vai desistir porque você pisou na jaca? Que bom que foi só o pé. Não precisa mergulhar de cabeça. Tem gente que é aquela coisa, ai, porque, né? Jaquei na dieta. Tá tudo bem, porque você comeu um brigadeiro, vai comer a barricia toda? Dependendo do dia do mês, a gente faz isso. Mas não é todo dia. Domínio próprio. Se você consegue dizer não para comida, você diz não para qualquer coisa, amada. E muitas vezes a gente tem que refrear a língua. Quem refreia a sua língua, refreia o corpo todo. Ou coisa difícil, ainda mais eu que sou falante. Eu já penso alto. Quando eu vejo, eu já falei. Agora pensa o preço caro que eu pago por causa disso. Mas ao mesmo tempo, é o mesmo dom que Deus me deu. Então o que acontece? Eu e o Rodolfo, a gente brigava. Voltando lá no assunto da briga. Ah, vocês brigavam? Sim, a gente briga. Vira e mexe, sai um estadaraço. A Jana, que trabalha com a gente, tá lá em casa e ela sabe. E mesmo que, tipo assim, se ela não estivesse lá em casa, eu conto. Ah, eu e o Rodolfo não estamos bem hoje. Esse é o meu despertador. Me avisando que tá quase. Tá quase, não é que ele venceu, tá quase. Era para vocês falar, ah, ainda bem. Mas o quê? Quando a gente brigava, eu falava assim para ele: por que você não pergunta pro Espírito Santo como ele me vê? Por que você não pergunta para Jesus como ele me vê? Porque quem vai te ensinar a ver o outro é o Espírito Santo. Sabe aquela coisa, os olhos? Jesus dá-me olhos para ouvir, quer dizer, olhos para ver, ouvidos para ouvir, olhos para ver. É Jesus que não vai nos dar os olhos do Espírito, porque senão a gente vai sempre julgar. Lembra que de Deus falou de Davi: o homem julga segundo a aparência, mas eu, Deus, olho pro coração. Aí você fica, mas o coração é enganoso. Não, o coração é o teu pensamento, a tua alma, tudo que está no teu sentimento.
E a nossa alma nos engana, aquilo que eu estava falando. A alma fala assim, ó, tá demorando, tá muito frio, tá muito quente, tá não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo a alma fala, mas eu sei que eu tenho que estar aqui. A gente oscila. Eu sempre falo, não é à toa que uma das músicas que teve mais baixadas no YouTube, mais ouvidas, é aquela Aquieta Minha Alma, que é uma oração de Davi. Davi entendeu que a alma dele precisava, fica quieta, deixa que espera em Deus. A fé é a certeza das coisas, não a dúvida. A fé não é a dúvida, porque a gente fica assim, Deus é Deus, aleluia, Deus tem uma obra na minha vida. Aí você sai daqui e fala, mas será que tem? Não estou vendo nada. Eu era assim, Deus falava para mim, filha, eu vou te honrar. Eu falava, não estou vendo honrar nenhum, só estou vendo desgraça. Porque a gente é imediatista, a gente quer agora. A gente quer agora, a gente quer, é igual Sara. Ah, Deus vai me dar um filho, traz a concubina, vamos fazer um filho aí na outra. Não era isso, Sara. Mas ela quis antecipar. E sabe o que aconteceu? O que era dela estava preparado. Deus não mudou o plano porque ela antecipou. Porque se Deus fosse a gente, ia dizer, pronto, agora ela já errou, já pisou na jaca, não vou mais dar filho. Não, Deus não muda. Promessa é promessa. A diferença é que teve um atrapalho ali, e a gente faz igual. Eu quantas vezes murmurei de Sara, o Espírito Santo fala para mim, filha, fica quieta que tu fez pior. Quantas vezes eu tentei ajudar Deus? Quantas vezes eu dei um empurrãozinho querendo convencer o meu marido? Até eu entender que eu precisava falar, por que você não pergunta como o Espírito Santo me vê? Porque é muito mais fácil o Espírito Santo te explicar como eu funciono do que eu tentar te explicar. Porque o demônio da comunicação está aqui no nosso meio. Eu falo A, ele entende D. Não é nem B, é D, E, F, G, H. Você fala assim, porque eu não estou me sentindo amada. Você quer dizer que eu não te amo? Não, eu não estou dizendo que tu não me ama. Eu estou dizendo que eu não estou me sentindo amada. Não, porque o que tu quer dizer, não, o que eu quero dizer eu estou dizendo. Mas a gente entende conforme as nossas feridas. Você não pode entrar dentro do outro e convencer. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando eu quero uma coisa do Rodolfo, sabe para quem que eu peço? Para o Espírito Santo. Eu nunca me esqueço um dia que eu queria muito ir no monte. Era uma coisa lícita, era uma coisa muito legal, santa ir no monte, né? Eu, tipo assim, nossa, Deus tem que deixar eu ir no monte. O Senhor pede para o Rodolfo para eu ir no monte. O Espírito Santo fala com ele para ir no monte, pedi para ir no monte, ele deixou. Só que o monte demorou. Quem entende que a oração do monte demora? A oração do monte eu não voltei 1h da manhã, voltei era 4 e pouco. Quando eu entrei em casa, quando eu botei, eu ouço um grito lá de dentro, tá pensando que é solteira? Isso é hora de chegar em casa, Alexandra. Nunca mais eu vou te deixar ir. Eu tava aqui, acordado, parará. E assim, o discurso foi assim, foi longo. E eu tava assim, né? Mas Senhor, nós não combinamos? Eu tinha todo argumento para falar assim, mas eu estava no monte, eu estava orando por você e por mim, seu ingrato. Você me deixou e agora está querendo de volta? Então eu não tivesse deixado, eu não devia ter ido, então. Porque eu tinha o discurso pronto, o Espírito Santo falou assim. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Sabe por quê? Não adianta você achar que vai perguntar uma coisa pro Espírito Santo e ele vai parar de falar quando convém para você. Uma vez que ele começa a falar, ele vai falar todo o resto. Porque o problema é que a gente quer que Jesus nos ajude só até onde a gente quer. Ele começa a se meter em outras áreas e a gente fala assim, aqui não, aqui eu ainda não estou preparada. Alguém? Aqui eu ainda não quero entregar essa área do fica quieta. Se eu tenho até razão. Aliás, holy, holy, santo, santo eu. Glórias a mim, que estava orando no monte. E você aí vendo futebol carnal. Eu me lembro, isso faz mais ou menos uns 10 anos. Mas naquele dia Deus me ensinou algo.
Porque não adianta eu pedir uma coisa para o Espírito Santo e também não saber obedecer ele depois. Porque nem sempre não é porque Deus permitiu ou eu convenci, não sei, não lembro se eu falei: amor, será que por favor você pode me deixar ir no monte? Porque a gente fala assim, né? Eu não lembro como é que eu pedi. Pode ser que eu tenha manipulado, mas eu acreditei que foi Deus que deixou. Afinal de contas, não era uma bolsa que eu queria, era ir para o monte. Vocês estão entendendo? Mas o que? Uma vez que o Espírito Santo começa a falar, ele começa a falar. A gente que não pode extinguir. Entristecer o Espírito Santo é uma coisa, extinguir é outra. A gente entristece quando a gente faz as nossas vontades. E você entristece no mesmo dia, você já alegra ele de novo, que você fala: foi mal. Aí ele fala: então não faz de novo. Vai, não peca mais, não repete o erro. Zerou a conta, te perdoei, não faz de novo. Você desrespeitou, não faz de novo. E aí eu pedi para ele, eu digo: por que você não pede para Deus te mostrar como ele me vê? Porque é assim que eu faço com ele. Senhor, como é que ele funciona? Como é que o meu filho funciona? Como que o meu chefe funciona? Um pai, por exemplo, meu pai, a linguagem de amor, o que ele gosta? Ele gosta que quando eu viajo, não adianta eu trazer uma roupa para ele. Ele gosta que eu traga comida. Alguma coisa diferente, alguma bala diferente, algum chocolate com pimenta não sei o que, sei lá. Alguma coisa diferente, ele gosta de comidas diferentes. Eu fui para os Estados Unidos esses tempos, ele me pediu aquelas carnes secas que vem dentro de um envelope. Tipo, poxa, pai, carne seca. Ele gosta? Não tem aqui. Mas carne seca, tipo assim, desidratada, tipo com mega, super, um monte de conservante. Não é nem gostoso, mas ele gosta. Então o que acontece? Sempre quando eu vou voltar, quando eu estou lá, eu compro o beef jerky para ele. Então eu posso ter trazido a calça jeans da Diesel para ele. Nunca trouxe, só estou inventando. Eu posso trazer uma camisa da Armani para ele. Ele não vai se alegrar tanto quanto eu trazer uma balinha de gelatina daquelas de dentadura lá. Ou uma outra coisa, uma bala de goma diferente, de um sabor que ele nunca viu, de tangerona. Mistura de tangerina com manjerona, sei lá, sabe aquela coisa assim, de um sabor que não tem? É a linguagem dele. A minha mãe ama ganhar livro, mas estou falando de pai. Por que pai? Pai, ele quer que o quê? Que você tenha intimidade a ponto de saber o que ele gosta. Não adianta eu pegar e ligar para o meu pai e falar: pai, o que você quer de presente? Pensa que eu não faço isso? Eu faço isso. Pai, você quer que eu leve o quê? Ele: nada, filha. Eu: como assim nada? Ele: não estou precisando de nada. Porque um pai não pede. Pai, o papel do pai é dar. Se ele me pedir é porque é uma coisa que ele está precisando muito. Tipo assim, sabe, uma pilha assim, uma bateria da minha pistolinha de botar prego na parede, que eu comprei na Home Depot, ele me dá específico. Então eu preciso de uma lâmina de barbear, porque o meu barbeador acabou e aqui no Brasil não tem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É uma coisa específica. Talvez Deus te peça coisas específicas, mas na verdade é nosso papel como filho saber o que ele gosta. Às vezes Deus pode pedir para você pedir perdão para uma pessoa em específico, que ele sabe que vai ser um pouquinho de trabalhoso para você. Mas é teu papel como filho saber que o pai se alegra quando você perdoa. Você não tem que toda vez perguntar o que ele quer. Quando você tem um relacionamento de intimidade, você já sabe o que o pai gosta. E aí, eu falei: por que você não pergunta? Ele começou o livro escrevendo assim: amor, entre aspas, amor, pede para Jesus te mostrar como ele me vê. Aquela frase que eu falei para ele. Ouvi essa frase da minha esposa algumas vezes na vida, e o tom de voz nem sempre, entre parênteses, ou quase nunca, era brando. Porque era assim: por que você não pede para o Senhor te mostrar como ele viver? Porque assim, quando a gente apelava na briga, eu tinha que falar: pronto, não tem como a gente se comunicar, você precisa perguntar para o Espírito Santo. Então eu não falava: amor, pergunta para o Espírito Santo. No meio da briga eu falava: pergunta para o Espírito Santo, pede para ele te mostrar como ele me vê. Porque era o único jeito de fazer ele me entender. Nunca aconteceu até o dia D. Porque ele falava: não põe Deus no meio. Aquela coisa, você está brigando, você não quer orar. Hoje em dia, se a gente briga, ele fala: a gente precisa orar. Eu falo: não quero orar, quero brigar.
quero continuar brigando. Tá bom brigar? Ele fala, tu ama brigar, né? Algum de vocês fala, você ama brigar? Algum dos maridos fala, já sei, você quer, é um plano para me enlouquecer. Ou, pior de tudo, é assim, você tá ficando louca. Ai, meu Deus, quer eu ficar louca? Fala isso. Tipo, não tava louca, só falou agora. Ou, o que foi? Tá mal-humoradinha? Não tava, acabei de ficar. Não é? Às vezes é um gatilho. Você não está competindo, você não tem que ganhar do marido toda vez. É aquela coisa, quer ser feliz ou ter razão? Eu sempre falo, ser feliz, porque razão eu já tenho. Mas assim, é aquela coisa, às vezes a gente precisa perder para ganhar. E aí ele fala assim, a minha dificuldade de enxergar na Ali a beleza da sua personalidade me fez patinar por muito tempo. E é louco que você ouvir um elogio de alguém que é teu marido, que te jogou na cara teus defeitos anos a fio. E na primeira página do livro, por quê? Porque o livro é sobre achar a sua personalidade. Então ele não achava também a minha personalidade. E ele achava que a minha personalidade era um defeito. Até o dia que o Espírito Santo respondeu a minha oração, não. Respondeu a dele. Foi quando ele perguntou. Porque não adiantava eu falar sem ele ter a convicção do Espírito Santo. Porque eu posso falar para vocês o quanto que você quiser. Para uma, o culto pode ser maravilhoso, a palavra pode ter super falado com você. E para outra pode ser, não teve nada a ver comigo. Porque cada um vai ter a sua experiência, cada um a faca vai cortar em alguma área. É ou não é? E às vezes a gente quer se comparar com a outra e nem sempre foi a mesma coisa que Deus falou. Por isso que é bom às vezes vir alguém de fora, porque eu não sei da vida de ninguém, eu não sei o que foi pregado, eu não sei nada. Eu estou aqui sendo uma folha em branco falando o que Deus está mandando eu falar para vocês. Mas o que vai dar certo é quando vocês colocarem em prática. E tudo isso que eu estou falando, tá falando de marido, sim, cada um vai entender conforme for. Você não tem um hoje, mas vai ter um dia. E se você não tem, você tem um marido sim, que é Jesus. Porque o teu Criador é teu marido, diz em Isaías 54. E é por isso que eu estou falando essa coisa. Quando você entende que você se relaciona com os outros, refletindo o seu relacionamento que você tem com Deus, e você vai se relacionar com os outros, refletindo o seu relacionamento com você mesmo. Perguntam para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele fala, ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, a nossa alma tem que entender Deus. Não é com a boca, não é que eu amo Deus. Tem esforço, tem que entender. Só Deus. É Isaías 43. Vocês são minhas testemunhas, para que saibam, creiam e entendam que eu sou Deus. Você é uma pessoa que precisa saber, crer e entender. Aí enquanto você vai e dando testemunho contando a sua história, não, dando testemunho sendo. Ele pode fazer. Dizendo, se ele fez uma vez, ele faz de novo. E Deus é Deus que faz coisas novas. E ele renova, é renovo. Ele faz novo, de novo. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Quantas vezes tem que perdoar? Quantas forem necessárias. Até 7, até 70 vezes 7. Isso quer dizer, quantas forem necessárias. É para sair contando. Mas aí o que aconteceu? O Espírito Santo mostrou para ele algo que ele mostrou para mim primeiro. Que aquilo que eu me achava infantil, sincerona, falava demais. Ele falava, para você fazer o que você faz, você precisa ser assim.
É aquilo que eu disse para vocês no começo do culto. Se cada uma de nós tivesse um microfone, como é que ia ser? Então, Deus levanta algumas que vão ter esse ministério. Não quer dizer que você, porque não tem um microfone, que você é menor do que eu. Bem pelo contrário, talvez Deus tenha um tesouro escondido aí dentro de você muito maior que o meu. Eu sou mais um pouco corajosa. E casei com um cara famoso. Brincadeira, não consegui perder. Você é mulher do Rodolfo. Sim, mas o Rodolfo, ele é o Rodolfo porque ele casou comigo. E não por causa disso, é porque Jesus nos uniu. Jesus estava dentro de mim, eu transbordei para ele. E ele virou meu upgrade, ele é muito melhor do que eu. Ah, mas eu era aquela desviada que convertia, voltava, aceitava Jesus 50 vezes. Ele um dia aceitou Jesus e se converteu. Eu falei, não é justo, eu tô aqui pedalando a vida toda, o cara se converte. Um dia, não fuma mais. Não, a gente não transa mais, quero casar, batizar, tomar ceia. Eu falei, oi? Quem era crente era eu. Má crente, né? Porque eu fumava maconha, transava, fazia tudo. Eu não dava testemunho. Mas qual é o testemunho que eu dei? Eu não dava testemunho de conduta, mas ele começou a ver um testemunho de humildade. Ele começou a ver um testemunho de uma pessoa amorosa. Ele começou a ver um testemunho de uma pessoa quebrantada. Eu ainda não estava de acordo no livrinho das regras, mas ele falou assim, você era uma orgulhosa, tá humilde agora, pedindo, me perdoa, falando crentez. Mas o que aconteceu não é por causa da religião, é que eu comecei a dar fruto sem perceber. Uma árvore começa a dar fruto, não é que ela se esforce, é a natureza. A sua natureza vai começar a dar fruto. E aí o que? Aquilo talvez que você se acusa, aquilo que você rejeita em você, talvez, só talvez, irmã, é aquilo de mais precioso que Deus colocou dentro de você. Você só precisa alinhar. Você precisa achar dentro de você. Achar o que se perdeu. E eu quero concluir a minha palavra. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Lucas 15. Se não podemos colocar aqui no telão. Lucas 15, Jesus estava contando uma parábola. E ele fala da ovelha perdida. Ele fala que aquele que perde uma ovelha deixa as 99, igual a gente cantou, deixa as 99 só para me encontrar. Ele fala do filho pródigo, que o pai tinha 2 filhos e um filho sai, mas volta e ele se alegra. Mas no miolo disso tudo, entra a parábola da ovelha perdida, que se perdeu lá fora, e o filho também que se perdeu lá fora. Ele fala de uma mulher que perdeu algo dentro de casa. Repete comigo, perdeu dentro de casa. O que eu quero propor para você é que você precisa achar aquilo que você perdeu dentro de você mesma, dentro da sua casa. Isso aqui é casa. Depois que você tem a sua casa aqui bem arrumada, você transfere para sua casa física. E aí a sua casa física você transfere para sua família, depois para o seu bairro, para suas vizinhas e para suas amigas e qualquer área de influência que você possa ter. Mas em Timóteo, Paulo fala que aquele que quer ser presbítero, aquele que quer ser um sacerdote, algo de Deus, que hoje eu e você somos sacerdotes, não é uma vez por ano que você entra no Santo dos Santos, é todos os dias. Porque o Espírito Santo habita em você todo dia. Eu fui orar uma vez e Deus falou assim, eu fui falar assim, Senhor, eu entro na tua presença. Ele me parou e falou assim, onde você estava até agora? Se não era na minha presença. A presença de Deus habita dentro de você, ela mora dentro de você. Você é uma casa que precisa estar limpa. Só precisa estar limpa. Uma faxina uma vez por mês não resolve. Tem que ter uma limpezinha diária para manter a paz. Não dá para você acumular a louça de um mês. Você pode acumular a faxinona de um mês, mas a louça tem que lavar pelo menos um dia sim, um dia não. Vamos ser legal. Roupa suja, não dá para acumular roupa suja do mês. Uma vez por semana você tem que parar tudo e fazer uma maquinada de roupa. Tem que trocar a toalha. Tá? A faxina vai fazer uma vez por mês. A manutenção tem que ter. Você vem aqui na igreja, você come a comida, mas você precisa ter o alimento todo dia da presença.
E aquela mulher, ela perdeu dentro de casa o que? A alegria da presença. Ela perdeu a confiança nela mesma, ela perdeu a confiança em Deus. Ela perdeu algo precioso. Eu não sei o que você perdeu dentro da sua casa, mas enquanto a gente lê isso, eu quero orar para que o Espírito Santo comece a falar dentro de você. O que você perdeu aí dentro? Você perdeu sua autoestima? Você perdeu a fé? Você perdeu o amor, a alegria nas coisas? Você perdeu a esperança? Eu não sei o que você perdeu aí. Tem algo, talvez, que você precisa perder para achar de novo e dar valor. Sabe aquela coisa, alguém já quase perdeu o telefone? Aquele que você nem terminou de pagar, tá na prestação ainda no cartão. Eu quase perdi o telefone esses tempos. E eu vou te falar, quando eu achei ele de novo, eu tive mais alegria quando eu achei do que quando eu comprei. Eu falei, nossa, precisei quase perder ele para dar valor, tá? Porque você já começa a pensar assim, nossa, todas as minhas senhas, todos os meus aplicativos, tudo aquilo que eu nem terminei de pagar. Você começa a fazer a conta de tudo que você ia perder com aquilo que ia perder. E aí você precisa restaurar a alegria de ter quase perdido. Então é isso que eu quero dizer. O que perdeu dentro de você não está perdido, amada. Está quase perdido. Você precisa só parar tudo e encontrar. É igual aquela coisa, minha mãe, eu quase perdi meu telefone. Minha mãe, peraí que eu vou ligar para ele. Eu falei, não adianta, tá no silencioso. Vamos botar no buscar iPhone. Eu troquei de telefone, eu não ativei o buscar. Não tinha nada que fizesse que ia conseguir me aliviar. Porque quando tem o buscar iPhone, eu tá ligado, você fala, não vou achar, né? Você nem pensa muito, uma hora eu acho. Mas naquele dia, eu lembro, eu falei, não, perdi. E eu me lembrei. E o livro que eu escrevi é sobre isso. Sobre você achar dentro de você o relacionamento que você precisa. Amar Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, sim. Mas Jesus fala assim, o cara perguntou só qual era o maior mandamento. Ele não perguntou qual eram os 2 maiores. Ele perguntou qual era o maior, só que Jesus falou, e tem mais um, que é semelhante a esse, que é quase igual a esse, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. O problema é que a gente quer resolver o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros sem arrumar a nossa casa. Não dá. Aquele que é presbítero, cuide bem da sua casa. Você é sacerdote. Em Timóteo, como Paulo falou, cuide bem da sua própria casa, porque se não administra a sua casa, como vai cuidar das coisas fora? Você não sabe nem cuidar de você, você quer mandar nos outros. Você não tem o seu emocional bem curado, você quer obrigar seus filhos. Você não está bem resolvida, quer mandar no marido. Não vai rolar. E outra, tem gente que quer mandar em Deus, pastora, porque a tua palavra diz, porque tu prometeu, porque não sei o que lá. Fica dando bronca em Jesus igual a samaritana no poço, falando, como tu, sendo judeu, não é amigo, sou uma samaritana. Não, mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, Jesus se achava, entendeu? Jesus sabia quem ele era. Ele está se achando. Não, eu sou. Não estou me achando, querida, eu sei quem eu sou. Jesus falou, se você soubesse quem te pede água, amada, tu que me pediria água. Ela falou, quem é tu, maior que Jacó, nosso pai, que tirou água desse poço, não tem balde, não tem corda, não tem nada. Ele, mulher, essa água você vai ter sede, a que eu te der, vai ter sede, então me dá essa água. Dá então. Aí ele fala, chama o teu marido. Entrou no assunto proibido. Entrou no quartinho da bagunça. Que ela precisava, não adianta resolver a vida se ela tá com aquele problemão em cima da cabeça dela. Eu tive 5 maridos. Só que sabe o que acontece? Jesus foi direto no assunto, que ela não queria falar com ninguém. Ela ia no posto meio-dia para não falar com ninguém. Ela não se escondia de todo mundo para não encontrar ninguém, porque ela não queria falar no assunto. Mas quando você tem um encontro com a verdade, ele vai direto ao assunto. Porque não adianta você querer resolver o resto da sua vida se você está dormindo em cima do elefante. Jesus fala, vamos tirar essas coisas primeiro. Então, igual talvez eu ainda fumava, talvez eu não tinha um casamento com santidade, eu não era casado, eu vivia junto. Por isso que eu falo, morar junto não é casado. Eu fui morada junto, amaziada, como dizem. Eu sei que não é a mesma coisa, porque no dia que eu passei o meu nome pro papel e troquei a minha aliança de dedo, tudo mudou.
Deus honra as leis da terra. Jesus foi direto no assunto. Esse assunto que você não quer falar com ninguém, é exatamente esse assunto que você precisa achar. O que você se perdeu aí dentro? O que está aí perdido? E aí ela falou, não tenho marido. Aí Jesus falou, isso você falou com verdade. Vou te falar uma coisa, na presença da verdade, não adianta falar mentira, ele sabe. Ela não inventou uma desculpa, meu marido está trabalhando. Essa hora, querido, meio-dia, ninguém vem no poço. Vai lá, chama o teu marido que eu vou dar água para vocês dois. Ela falou, não tenho marido. Na presença da verdade não adianta fugir. Eu quero propor que você está na frente de Jesus hoje. E Ele está falando, vamos mexer nessa coisa que você está tentando esconder. Vamos abrir essa caixinha de surpresa que você não quer abrir. A gavetinha do nada que você não quer falar. Talvez foi uma traição que você não conseguiu perdoar. Talvez foi um abuso que sofreu. Talvez a sua mãe que não abençoou algo na sua vida. Eu não sei o que é que está te atrapalhando fluir com Deus. Só sei que nessa noite Deus me trouxe lá de Balneário para falar com vocês que tem uma hora que você vai ter que parar tudo para achar isso que está dentro de você. Porque não adianta querer resolver lá fora se você não bota a casa em ordem. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola com a própria mão destrói. Não é a sua casa lá, é a casa aqui, ó. Você está construindo ou você está derrubando? Você está edificando ou você está desmoronando? Porque construir, muitas vezes para a gente construir uma coisa a gente precisa limpar o terreno. Não dá para construir uma casa num terreno sujo. E às vezes a gente está esperando Deus fazer, a gente está esperando Deus restituir, e Deus fala, limpa a tua casa primeiro. Limpa a casa. E aquela mulher em Lucas 15, se puder botar no telão para nós. É bem pequenininha essa palavra, vai ser bem rapidinho, tá? Prometo. Nunca acredita no pregador que fala que já está acabando, é sempre mentira. Mas assim, não porque ele quer mentir, é porque na cabeça dele ele está acabando mesmo. Mas falta uma conclusão, amém? Não é que eu estou tentando enrolar vocês, é porque eu já queria ter terminado, eu só não consegui. O plano era esse. Põe lá, Lucas 15, eu acho que é 8. Lucas 15, 8. Qual a mulher, eu e você, ok? Que tendo 10 dracmas. 10 dracmas, repete comigo, 10 dracmas. 10 dracmas eram 10 moedas de prata. Que, vamos supor, 10 notas de 200. Valia, tinha um valor. E sabe o que era aquelas 10 dracmas? Era quando uma mulher ficava noiva de alguém. Quando ela ficava noiva de alguém, o noivo dava para ela um colar para ela usar no pescoço com 10 moedas de prata. Ah, ela andava com 10 moedas de prata? Andava. Porque era o dó. Estava comprometida, ela usava. Então todo mundo sabia que não podia dar em cima daquela mulher, porque aquela mulher já tinha noivo. Quem é teu noivo? Porque quem tem noivo tem um barulho diferente. Já pegou, botou moeda no bolso, faz barulho. Um colarzinho de 10 moedas fazia barulho. Quem tem noivo de Jesus, o barulho tem que ser diferente. Ou você vai falar uma mulher uma. Então, qual que perdeu e varre a casa. Ó, isso tudo é a conclusão de tudo que eu falei. Isso aqui não é que eu estou abrindo a Bíblia só para concluir porque precisa. Não, é porque isso, a palavra é que vai mostrar para você que tudo que nós estamos falando foi Ele que falou. Varre a casa. Jesus vem quando você aceita Jesus, quando você se converte, quando você renova a misericórdia dele todo dia. A cada dia Ele vem, Ele te dá um colar. Ele te dá um colar com as 10 dracmas. Só que a gente perde, é a gente que perde. A gente perde a fé, outro dia a gente perde o amor, outro dia a gente perde a esperança, outro dia a gente perde a confiança nos outros, a nossa segurança em si mesmo, a segurança em Deus. A gente perde a paixão pela obra.
A gente canta lindo, quero voltar ao primeiro amor, mas assim, tipo, na verdade a gente perde várias coisas. Então de 10 coisas, perdeu uma coisa importante, porque aquilo era o dote dela, era o compromisso do noivo, era um colar que ela andava. E aí no dia do casamento, aquele colar trocava de lugar, ele passava para cima da cabeça, colar para segurar o véu, tipo uma coroinha. Então não dava para você ficar com 9, né? Quando você nasceu, Deus colocou dentro de você todas as suas propriedades, a tua personalidade, tudo que você precisa, o teu chamado, o teu propósito, antes de você vir para a barriga da sua mãe. No Salmo 139 fala: eu já te conhecia. Antes dos teus ossos serem formados, eu já te conhecia. O Senhor te conhece pelo teu nome. Antes de você vir para a barriga, Ele já sabia quem você era. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. O teu espírito sabe que Deus é Deus. É por isso que você está aqui sentada hoje, porque você sabe que há um Deus no céu que sabe todas as coisas que estão ocultas. Ele sonda o profundo e o escondido. Ele te conhece no teu deitar e no teu levantar, e de longe entende todos os teus pensamentos. Ele sabe o que você vai falar antes mesmo que na tua boca tenha uma palavra. Então não adianta, na presença da verdade, inventar uma desculpinha: ai, eu não estou preparada. Na presença da verdade sai verdade, mesmo que você não fale. Porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Jesus falou: se um homem olhar para uma mulher e cobiçar, já pecou com ela. Não adianta você tentar esconder. Você pode esconder de mim, você pode esconder dos outros, você pode, mas de Deus não vai dar. Você pode achar que você me conhece, mas para me conhecer você tem que andar comigo. E você vai conhecer os meus defeitos também. Só que aquela coisa, os seus defeitos, eles fazem parte do combo, sim, mas não é para você continuar fazendo. É para você ver e melhorar. Hoje eu fui assim, hoje eu fui grossa, então eu tenho que ser um pouquinho mais doce amanhã. É de doce em doce que você para de ser grossa. Porque se você parar da noite pro dia, você fala: meu Deus, o que aconteceu? Knock, knock, né? Tem um demônio aí vivendo dentro. Não, a gente vai de graça em graça, de misericórdia em misericórdia, de glória em glória. Vamos crescendo. O menino Jesus crescia em estatura e em sabedoria. Assim sou eu e você. Você tem que estar crescendo. E aquela mulher, só bota ali mais um pouquinho, ela perde uma dracma, para tudo, varre a casa até achar. Por isso que eu falo, ela está se achando. Esse livro é uma mensagem. Se você identificou com essa mensagem, compra esse livro, faz em vezes. Baixa na internet, me manda uma direct. Se você não tem dinheiro, depois manda. Mas lê. Esse livro, na verdade, ele tem 4 episódios no YouTube de uma série do Ela Tá Se Achando que eu fiz sobre isso, sobre a dracma perdida, a mulher do poço de Samaria, a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. São 4 palavras que Deus falou comigo, que a gente tem que parar tudo e começar a encontrar, porque a resposta da tua vida não está num relacionamento, não está num novo emprego, não está num diploma, nem um PhD em Harvard. A resposta da tua vida está quando você varrer a sua casa e começar a achar o que você se perdeu aí dentro. Que muitas coisas que você acha que você vai conquistar lá fora, ela está aí dentro só esperando você parar tudo e olhar para você. Porque tudo o que você precisa está aí dentro de você. E aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa. Então ela varreu a casa e busca com diligência. O que é buscar com diligência? É busca com vontade. Você já procurou aquela coisa que você, tipo assim, sabe aquela peça de roupa que você está procurando? Se você só fizer aquela busquinha assim, você não acha, mas você fala: não, eu vou procurar até encontrar, porque é essa que eu quero usar. Alguém já passou por isso? Aí quando você vai olhar no seu guarda-roupa, você acaba achando um monte de roupa que nem era. Aquela que eu perdi outro dia, achei. Alguém já aconteceu? Você está procurando a blusa de oncinha e acha a blusa listrada. Nossa, essa aqui que eu queria usar outro dia. Mas você não procurou diligentemente.
Qual que é a sua disposição de encontrar o que você está procurando? O que eu estou falando com isso? Que talvez você vai buscar sua segurança, o seu amor a si mesmo, porque ninguém pode dar o que não tem, e você vai começar a achar um monte de coisa. Você vai achar a sua fé que estava perdida, você vai achar o amor próprio que você deixou para trás por causa daquele relacionamento frustrado que te traiu. Aí você se achou feia, se achou gorda, você achou, ai, ele me trocou por outra melhor. Jesus também vai ser assim. Ele é o noivo, me deixou no noivado. Tem umas mulheres que me mandam mensagem, pastora Vitória, e falam assim, ai, o meu noivo terminou comigo. Eu falei, glória a Deus, que bom. Imagina se fosse no casamento, livramento. O problema é que noivado já fez tudo, né, irmã? Aí ela faz a conta, poxa, mas então eu liberei antes do tempo. Pois é, irmã, ninguém mandou. Comer a sobremesa antes da janta tira fome. Você nunca ouviu falar? Deus não quer que você se preserve porque Ele quer te punir. É porque você não pode virar um com uma pessoa que não está disposta a ser um com você o resto da vida. Aí daqui a pouco você está com cheia de pessoas dentro de você e você não sabe mais quem é. É por isso que um monte de mulher não sabe mais quem é, porque deixou muita gente entrar. Literalmente. E não só entrar, como depositar o lixo em você. Você não é pinico, amada. Desculpa. Você já devia saber disso. Tem um preço. Depois aí fica aí, não sei quem sou, quero voltar pro ex. Quer nada. Não quer nada, só tá presa, laço de alma, presa. Mas sabe o que? Deus quer te fazer livre hoje. Você perdeu o seu amor próprio, tá mendigando o amor do cara que já tá com 3 depois de você. Para com isso. Para tudo e começa a varrer essa casa e tira o lixo que você deixou entrar. Fica de pé comigo. Não adianta querer esperar vir um príncipe se tá cheio de lixo ali. Desculpa, mas essa é a verdade. Jesus vem buscar uma noiva, não amante. Jesus vem buscar uma noiva, não uma amante que deita com qualquer um, que fica com ele e fica com o mundo, que fica com ele e fica com todo mundo. Ah, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você tem um colar com 10 dracmas que o noivo te deu. E a Bíblia diz, na continuação do versículo, fala assim, que quando ela encontra, ela procura até encontrar. E quando ela encontra, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas e fala assim, se alegrem comigo, porque eu achei o que estava perdido. Até me arrepia falar isso. Porque quando você acha a sua essência, você acha o seu amor, você acha o motivo de você acordar todos os dias, você acha a sua fé que tinha perdido, você acha a segurança que está no Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você encontra isso, você quer dividir. E é por isso que eu fiz esse livro, porque eu encontrei isso que eu tinha esperado num ministério, numa carreira, num estudo, num carro, num corpo, num cabelo, numa roupa, numa bolsa, num marido. E eu descobri que isso tudo não satisfaz. E você pode falar, você fala isso porque você tem. Justamente porque eu tenho, eu posso dizer, sem Ele nada podeis fazer. Tudo passa, mas Ele não passa. E eu quero que você comece a orar por você agora, porque eu quero que você comece a se alegrar e começar a ver coisas boas em você. Porque se você perdeu uma, tem 9 que está com você. Cadê sua confiança? Cadê sua fé? Cadê o seu amor próprio? Eu quero orar por você agora, pedindo pelo Espírito Santo de Deus, que já habita em você. Coloca a mão no seu coração e fala, Espírito Santo, eu sei que eu sou uma casa que o Espírito Santo quer habitar. Não só me visitar, Ele quer morar em mim. Ele quer casar comigo. Ele quer estar comigo todos os dias. Todos os dias. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero entregar cada mulher aqui, Senhor, orando por cada uma delas, que elas venham encontrar aquilo que se perdeu. Espírito Santo, mostra para cada uma delas o que elas precisam varrer a casa até encontrar. No nome de Jesus. No nome
nome de Jesus, Espírito Santo, o Espírito Santo está passando aqui no nosso meio com os seus anjos. E Ele está disposto a fazer uma faxina na nossa casa junto com você. Ele está disposto a fazer uma faxina na sua casa junto com você. Não para te acusar, não para fazer você se sentir suja, mas para te limpar e dizer: filha, hoje você está limpa. Hoje nós zeramos a conta. Hoje você está pronta para se alegrar e achar aquela dracma que estava perdida, porque você tem valor sim. Se essa é você, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir até aqui na frente, porque nós vamos orar juntas. Se tem alguma coisa para você varrer dentro da sua casa até você achar, eu quero te convidar a vir aqui.